Para a gente começar a nossa reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, eu gostaria de convidar aqui para adentrar ao plenário o engenheiro agrônomo da Emater, senhor Denner José Rigotti Chaves, do Sindicato Rural. Veio alguém? Então, por favor, a senhora Mediane Cristina Pinto. O presidente da APRASUL, o senhor Luiz Antônio. E gostaria que os associados que fizessem também aqui a gentileza de ocupar as cadeiras para nós aqui. Os senhores convidados também poderiam... Para iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria que a diretora lesse a ata da última reunião. Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Ata da 9ª reunião ordinária. Aos 12 dias do mês de setembro de 2018, às 12 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Meio Ambiente, os vereadores José Vladimir dos Santos, Mônica Cristina Vieira Chaves e Wilson Batista Paiva. Participou dessa reunião senhor Renan Longuinho da Cunha Matos, procurador-geral do município, e doutora Camila da Costa Melo, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Itajubá. Os demais convidados não compareceram. A técnica legislativa Cacilda Alves assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 8ª reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. A reunião teve como pauta o termo de colaboração entre a Prefeitura Municipal e o terceiro setor, com o objetivo de mostrar as principais demandas dos animais em Itajubá e fazer uma análise a fim de identificar os papéis de cada instituição ou órgão e buscar soluções na formação de uma rede de atendimento no município. Os convidados apresentaram os trabalhos realizados no tocante à parceria entre o Poder Público Municipal, as ONGs, instituições e cuidadores independentes. Uma nova reunião será marcada para continuar a discussão do relevante tema. Após, a comissão delibera por reunião com o tema DAP para o dia 3 de outubro de 2018, com os convidados que constaram no requerimento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de setembro de 2018. A ata está em discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade dos presentes aqui da comissão. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos hoje. O assunto, o tema principal, e é uma explanação sobre a emissão de declaração de aptidão ao PRONAF, a DAPS, né? Nós tínhamos um requerimento, inclusive eu agradeço aqui a presença do nobre vereador Ricardo Zambrana. Na época, houve uma indagação sobre as DAPs que foram tiradas e tinha alguns questionamentos. Então, a gente fez o convite para todos os associados, inclusive o senhor Luiz tem aí já comprovada a procuração, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, para ele poder representar os associados. E a gente tem alguns temas importantes para tratar hoje, né? Inclusive com a presença aqui do engenheiro agrônomo, o senhor Denner,
a Meidiane também lá do sindicato. E para começar os trabalhos, quero falar que durante esse período eu recebi em meu gabinete muitos documentos por parte da APRASUL, que encaminhou para a gente, tudo com cópia aqui para a Câmara, sobre os trabalhos, sobre alguns questionamentos, sobre a questão das DAPs. São documentos que estão aqui na Câmara conosco. E eu fiquei aguardando também, a gente atrasou um pouco para resolver essa situação, porque, paralelamente a essa questão das DAPs, eu gostaria de ter resolvido o problema também em relação à merenda escolar, do contrato que tinha sido feito e que havia alguns questionamentos por parte da APRASUR também, inclusive com processo na Justiça, né, que eu tenho a cópia aqui. Mas, para começar, vamos falar, então. Eu gostaria, primeiro aqui, de cumprimentar o vereador Wilson, da nossa comissão. Boa tarde, né, vereador? boa tarde a todos, né? Estamos aqui com todo prazer, tá? Com todo carinho. Vereadora Mônica está aqui, nós fazemos parte da comissão. Vereador Ricardo Zambrana. Primeiro eu passo a palavra para os membros da comissão. Se os senhores permitir, a gente passa a palavra para o vereador Ricardo, para ele dar a introdução nessa questão da DAP. Aí a gente segue os trabalhos, tudo bem? Tudo bem? Então, eu gostaria que o vereador Ricardo, desse o início para a gente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, aos presentes, convidados presentes aqui. Na verdade, presidente, nós estamos aí, né, antes de eu fazer a parte dessa comissão, nós já fizemos uma reunião a respeito sobre a questão de emissão de DAP. Nós sabemos aqui que existem entidades, né, algumas associações dentro da cidade de Itajubá, de produtores rurais, e que são importantes para a nossa cidade, para a economia da cidade, são importantes para realmente fazerem um papel importante no incentivo, realmente na comercialização, no crescimento dessa organização dos produtores rurais. O vereador Vladimir já colocou algumas demandas que existem ali, que já chegaram no gabinete dele, mas nós começamos essa questão de emissão de DAP através de uma solicitação de uma das associações, onde ela alegou que existiam alguns produtores rurais, né, não foram colocados a questão de associação, mas existiram alguns produtores rurais que obtiveram DAP e que essas declarações de aptidão não deveriam ter sido emitidas. A orientação minha para as pessoas que colocaram essa situação dentro de uma reunião foi formalizar isso. Ou seja, nem esta casa, nem o Ministério Público, nem a questão do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela deve aceitar denúncias ou questionamentos via oral. Isso foi feito. Foi colocado, então, foi feita uma denúncia à Câmara dos Vereadores, né, e nominado alguns produtores rurais que não deveriam ter a declaração de aptidão, segundo denúncia recebida. Então, essa denúncia foi protocolada aqui na Câmara, eu sei que foi encaminhada também para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não sei se foi feito no Ministério Público. Cabe, como a denúncia foi para casa, ela vem para a comissão pertinente, na questão da agropecuária. Então, foi feita uma primeira reunião, onde se discorreu, né, se falou como é que eram emitidos, quem emitia. Na primeira reunião, o presidente do sindicato esteve aqui, o Denis esteve aqui, outras pessoas estiveram aqui e já foi discutido isso. Depois foi feita conversando com o presidente, foi feita uma indicação para que convidasse, então, porque o que eu entendo é o seguinte: todos têm direito de falar. Eu sempre gosto de dizer que eu já fui vítima de uma denúncia no Ministério Público, denúncia pública, né, referente à situação pública. Eu já fui vítima de denúncia. E comprovamos claramente que ela não era verdadeira. Ou seja, denunciar, as pessoas podem denunciar, mas há o direito de resposta de quem recebe ou de quem é denunciado dizer o seguinte: não, isso não é verdadeiro. Então, deixando claro a todos aqui que a casa acolheu uma denúncia, que é
oficial, assinada, e aonde a denúncia citavam, acho que são 13 pessoas, presidente, eu não sei o número correto, né, que são as pessoas que foram convidadas, então, para poder explanar sobre essa realidade. Então, a intenção desta reunião, novamente, que é uma segunda, foi até, eu já conversei em outros momentos com o próprio Denner, foi, primeira questão, isso já foi falado na outra reunião, quais são os quesitos que a pessoa, né, o produtor rural, tem que ter para poder ser apto a ter uma declaração de aptidão do PRONAF. Após nós temos a certeza desses quesitos, a segunda situação, as pessoas que foram citadas, elas se enquadram dentro desses quesitos? Se elas se enquadrarem, ótimo, está resolvido o problema. A denúncia, ela não é verdadeira. E aí nós responderemos às pessoas, falando, o senhor fez uma denúncia que não é real. Então, aqui a comprovação dos documentos, né, as pessoas compareceram, e isso não é real. Dessas pessoas que foram citadas, não, olha, tem 2 aqui que realmente não se enquadram. Tudo bem, se não se enquadram, vamos ver as providências cabíveis. A própria comissão vai sugerir que se regularize. É assim que funciona. Então, a intenção desta reunião não é prejudicar ninguém, é uma condição de que, a partir do momento que é uma averiguação de uma denúncia feita por pessoas externas, qualquer uma pessoa aqui pode denunciar um serviço público. Eu tenho uma reunião aqui das 2 horas, onde nós vamos tratar do pronto-socorro, né, onde há alguns questionamentos, fizeram denúncia em relação ao questionamento do dinheiro público. A emissão da declaração, ela é um documento público, hoje feito pela Emater aqui na cidade de Itajubá e feito pelo Sindicato Rural. Então, a intenção desta reunião é justamente dar voz a quem foi citado, né, comprovar, e se não estiver, eu estava conversando com a vereadora Mônica, presidente, se não houver a comprovação agora material, a gente dá a oportunidade de comprovação material ser encaminhada depois. Então, é uma condição simples, não há necessidade de preocupação maiores, e mesmo assim, se em algum momento alguém, posso estar errado, ela era apta, depois ela saiu da condição de aptidão dela, né, corrige-se, imagino eu. É só isso que deve ser feito, porque é a resposta que a Câmara quer dar dentro dessa condição, dessa denúncia. Então, as outras questões que o vereador Vladimir colocou aí também, ou seja, de outras situações, né, de merenda e tudo mais, também elas são importantes e devem ser, sim, denunciadas oficialmente, protocoladas nessa casa, porque elas têm que ser averiguadas. Então, deixando claro que aqui, esta casa, essa comissão, ela não tem lado. Todas as denúncias recebidas, elas têm que ser averiguadas. Tá bem? Presidente, sugestão, novamente, é aquela condição se o sindicato ou se a Emater pode nos passar quais são os quesitos iniciais para essa aptidão. Vereador Ricardo, eu, tendo em mãos os documentos, de tudo que eu consegui pegar, estudar, ligar e fazer os meus trabalhos para a gente averiguar isso aí, daqui a pouco eu vou pedir que por favor, para o engenheiro agrônomo falar sobre isso também, mas antes queria dar a palavra para o presidente da Prasur, mas automaticamente, quando se tem um documento de DAP na mão, ele vem de um sistema aprovado, então, se tem alguma coisa errada, o sistema não pode emitir a DAP. Estaria errado? Luiz, por favor, primeiro. Boa tarde, senhores vereadores, pessoal. É verdade o que você está falando, vereador. Nós, no dia 10 de maio, doutor Zambrano, nós respondemos, tá? Foi protocolado tudo. Todas as pessoas que pertencem à são produtores rurais. O que acontece, eu explico aqui, o senhor teve acesso a isso aqui? Vladimir. Nós temos um problema com esse engenheiro agrônomo, Denner. Ele é uma pessoa que causa problemas. Dia 5 de setembro, ao meio-dia, ele não compareceu, mas estava o vereador Wilson,
o Vladimir e o Marcelo Kraus. Ele é metido em rolos. Foi o que o próprio secretário falou. Ele não justifica, entendeu? Os 13 mil de repasse da prefeitura. Que a prefeitura dá o imóvel, paga água, luz, dá uma secretária. Ele não trabalha. Isso, palavras do próprio secretário. Está aqui no DVD. Então, ele arrumou esse rolo todo, está acusando, porque ele não aceita. Ele não aceita oposição. Então, a APRIR, eu já pertencia à APRIR, né? Ela absorvia 20% de toda a chamada pública. A partir do momento que apareceram mais 2 chamadas públicas, eles resolveram absorver 100%. Então, eu chamo o senhor, e quem uma comissão, vamos nesses produtores, porque ele não justificou o repasse do ano passado. Nós tomamos uma lavada de outro município, 2,5 milhões, para 400 mil. Esse ano, eu acho que nós fizemos uma enquete, não chega a 300 mil. Entendeu? Ele não vai fazer. As pessoas procuram ele e ele não faz a mínima. Está aqui aquele senhor ali, ele é do presídio. Entendeu? Procura o seu Dênio, o Dênio manda lá para o sindicato. Fala, não, você vai lá, procura o Dênio. É o Dênio que está falando agora de DAP, denunciando. É ou não é, seu Wilson? Né? Então, senhor Luiz, se eu desculpa interromper o senhor, eu entendo, e é meu papel aqui também, já tem essas informações, na outra reunião já foram colocadas essas informações, eu converso muito com o Zé Henrique, a gente sabe que existe uma situação aí que precisa ser melhorada e aparada, né? Eu não tenho dúvida de questionamentos em relação ao serviço prestado, isso pode ser feito. Eu queria pedir ao senhor, e eu peço ao senhor presidente também, que a gente possa nos ater inicialmente sobre essas questões aqui. Quanto à questão, minha sugestão, eu não estou aqui para defender o Denner, eu sempre fui secretário de saúde, sempre fui muito duro em relação ao meu posicionamento, e sempre disse bem claro, e falo isso até em rádio hoje, se existe uma queixa do servidor público, ela pode e deve ser oficializada. Isso, digo para o senhor, assim, e pode ser averiguado, inclusive. Quando o senhor fala isso, então, e aí, é o que até estava conversando com os vereadores, cabe a essa casa averiguar a emissão de DAP? Nós entendemos o seguinte, porque também foi encaminhada para outras situações, outras entes, né? Entendo que sim, porque a emissão está sendo feita aqui, é um serviço público. Agora, então, assim, eu digo para o senhor, eu não estou aqui nem para defender ninguém, mas eu só queria, realmente, senão a gente não vai conseguir desenrolar. Esse documento que o senhor falou, que o senhor encaminhou, eu não tive acesso, né, ainda. Agora o Vladimir vai me passar também. Da denúncia, estou sendo sincero, o senhor pode pedir cópia da denúncia. Tá? A denúncia foi feita, sim, pelo pessoal da APRIR, né? Não foi feita pelo senhor Denner. Se houve orientação, instigados, alguma coisa, isso aí é uma situação que eu não tenho essa comprovação. Então, eu novamente digo para o senhor, como eu falei no começo, se há uma denúncia que já foi falado sobre a questão de merenda escolar, sobre a APRIR, por favor, não precisa ser a associação inteira assinando, não. Pode ser uma pessoa, e não precisa nem ser da associação, porque não é uma questão de associação A ou B. Uma pessoa no município pode fazer denúncia, oficializar aqui, e eu digo ao senhor que estou aqui à disposição de poder acompanhar até o fim, né? Então, eu pediria, eu sei que, da mesma maneira, nós tivemos outros assuntos aqui, nós queremos aqui mediar, mas o tema nosso aqui é bem específico, né? Nós temos número de pessoas que foram citados nominalmente, certo? Certo. A minha pergunta é, eu não sei nem se todos eles são da associação que o senhor pertence, não, de verdade não sei, se são outros produtores. A minha pergunta é, nós convidamos essas pessoas, e se essas pessoas podem dizer o seguinte, ou sim, né, entro sim em todos os quesitos da DAP. O vereador Vladimir falou assim, não, a DAP joga no sistema e vai. Mas quem joga no sistema, ou é a Emater, ou é o Sindicato Rural. Quem alimenta o sistema seria isso, porque
ou eu estou enganado. A minha pergunta é essa. Quando fala sistema... Não, Ricardo, você está certo num ponto de vista. Só que é o seguinte, o que o Luiz está querendo mostrar para a gente aqui é assim, se você tem a Emater Itajubá, e é um órgão que não está atendendo Entendi. todos os produtores, ele tem que ir no sindicato. Não, O tudo sindicato bem. tem os meios dele, foi onde saiu a DAP. Sim. Aqui, ó, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Exato. Então, o que acontece? O que o Luiz está querendo chegar, o senhor Luiz lá, é que eles procuraram o meio de tirar a DAP, porque eles precisavam de tirar a ótimo, DAP. sem Aí eu problema. já investiguei isso aqui, todos têm a DAP certa. Agora, não teríamos que ter um empenho maior, então, da Emater para ter ajudado a resolver isso aqui Eu no acho- momento? Então, presidente, eu acho que pode ser um outro objeto de discussão. Entendeu? Porque, na verdade, o que eu entendo é o seguinte, há uma queixa do serviço prestado pela Emater. Ponto. Tá certo? A partir do momento que há esta queixa, eu não sei se o documento que o senhor levantou aí, se já foi feita a queixa, né, para o órgão que é responsável pela Emater, que é o Estado. Se foi feita a queixa, é cobrar realmente essa situação. Agora, o que eu entendo é o seguinte, a DAP, eu também tenho todas, ela é um documento público, né, você tira da internet. Tá? Então, eu também tenho. O questionamento da denúncia, ele é bem objetivo. Estas pessoas que têm essa DAP, que foram citadas, elas têm os quesitos adequados para receber essa DAP? Com licença. 90% das pessoas que estão na nossa associação, a DAP é tirada pela Emater. Porque quando esse pessoal tornou associados, vieram com as DAP da Emater. Então, Sim, mas eu vou voltar a dizer para o senhor, por isso que a pergunta não é focada na questão do sindicato. Por isso o Denner está aqui representando a Emater. E eu não estou vendo se a DAP dessas pessoas citadas foi da Emater ou se foi do sindicato. As DAPs, os citados, eles foram citados que ele tem a DAP. Agora, eu não sei, vou dizer para o senhor, eu não sei se foi da Emater ou se foi do sindicato. Por isso que eu falei para o senhor... a maioria Então, é da Emater. Por isso que eu estou falando para o senhor, que eu não sei nem se são associados dentro da associação do senhor, ou associados de outro lugar, ou se não são associados nenhum. Então, a nossa preocupação aqui é responder à denúncia recebida. Então, a prestação de serviço, e eu vou dizer para os senhores, quando eu falei aqui para o Fernando daquela vez, a preocupação não é aqui prejudicar ninguém, não é crucificar a Emater, não é crucificar o sindicato, é corrigir. Eu vou dizer uma situação para o senhor que, assim, na Secretaria de Saúde, quando a gente estava lá, um prestador de serviço de saúde falava o seguinte, a Regional de Saúde, o pessoal do Estado, me disse que era para jogar esse número aí, de produção. Produção de atividades da saúde. Mas vocês fizeram isso? Não, eles falaram que era para colocar isso, porque era para atingir a meta. Então, tá bom, agora que nós estamos em gestão plena, que nós somos fiscalizadores de vocês não podem fazer isso, não. Se o Estado mandou vocês fazerem isso, está errado. Então, da mesma maneira, senhor Luiz, a questão é bastante simples. Se foi emitido pela Emater, se foi emitido pelo sindicato, para a gente, aquelas pessoas que foram citadas, elas já têm a DAP. Ótimo. Da onde veio, também não é a preocupação. A preocupação que foi da denúncia é que pessoas que têm DAP não poderiam ter. Agora, nós estamos aqui perguntando justamente isso. Não sei se é um dos senhores, o senhor pediu a fala, o senhor pode falar agora. Se assim, não, eu tenho a DAP sim, fui um dos citados, eu consigo provar que eu estou dentro dos quesitos. Pronto. É só essa situação, senhor Luiz. Então, não é nem por questão do sindicato ou por questão da Emater. Porque pode ser que esteja errado a Emater, pode ser que esteja errado o sindicato. A gente consegue, a ideia é conseguir falar o seguinte, olha, a Emater errou, ou o sindicato errou. Vamos corrigir? É só isso. Nós fizemos esse levantamento e entregamos tudo para o sindicato. O sindicato tem tudo isso. Ótimo. Que realmente Ótimo. matéria. Se tem um pessoal que está sendo prejudicado, se o senhor quer fazer realmente justiça, é nosso. Porque nós caminhamos com nossas próprias pernas. Foi criada uma bolsa associação, né, para PRIR, que dá caminhão, gasolina, motorista, o box, né, contador, engenheiro, a chamada pública é direcionada para eles, entendeu? É superfaturada, já falei isso para o Vladimir, né? Nós não ganhamos nada aqui, doutor Zambrano. O senhor está discutindo com uma associação que não ganhou nenhuma chamada pública na prefeitura, só eles que levam. A outra associação nem quis aparecer aqui, que também não ganha. Eles absorvem 100%.
não só das escolas estaduais, do município. Então, o senhor está brigando com as pessoas. Se o senhor realmente quer fazer justiça, nós estamos sendo prejudicados. Nós vamos para outro canto. Nós nem estamos aqui, nem nós, nem outra associação. Nós não temos espaço. Não, seu Luiz, primeiro que eu não estou brigando. Novamente, eu estou dizendo aos senhores, nós não estamos aqui não, brigando. eu quero, como o senhor não teve acesso, eu estou querendo te esclarecer isso aí. Nós temos um sindicato, nós não temos culpa, certo? Aliás, só um pouquinho. Ontem eu fiquei até feliz com a Anastasia. Ele falou que vai fechar a Emater. Fiquei feliz, porque realmente, se o senhor for lá no sindicato, olha, neste momento, vários produtores nossos, da associação, estão fazendo curso de apicultura na Ipiranga do Sul. Nós temos manutenção de trator, reta escavadeira, roçadeira, polpa, nós temos um monte de curso, nós temos plano de saúde, entendeu? O sindicato nos dá tudo isso, todo o apoio para a gente, entendeu? Então, quer dizer, e nós nem participamos de chamada pública aqui e perdemos. Mesmo que a gente entrar com recurso, tudo. É isso que o senhor precisa olhar, é onde nós estamos fazendo essa denúncia. Seu Luiz, eu vou pegar a denúncia do senhor, faço um compromisso aqui, registrado, gravado. Eu vou, como sempre faço com o presidente, o vereador Will sabe, a gente sempre está cobrando aqui. Né? Ele sabe que eu cobro. É a ação. Então, faço o compromisso público aqui com os senhores, que eu vou pegar essa denúncia e também vou participar e acompanhá-los. Esse é um ponto, tá certo? Então, essa é uma denúncia. Nós não estamos aqui, eu vou falar como o senhor colocou para mim, eu não estou aqui brigando com a associação, não estou brigando com o sindicato, não estou brigando com a Emater. É uma questão bem objetiva. Isso, eu já... Tá? Agora, essa questão do senhor denúncia, faço um compromisso com o senhor. Ótimo. Não tenha dúvida. Tá? Eu vou pegar a cópia com o Vladimir, nós vamos acompanhar a ação da comissão e dando os nossos palpites e vendo como é que vai caminhar isso. Então, esse é um compromisso que eu faço. Deixo o contato para o senhor ali, pessoal, inclusive, se o senhor quiser passar no gabinete, nós vamos acompanhar. Toda denúncia ela tem que ser averiguada, porque é assim que deveria ser. Ou seja, se nós temos denúncia, vamos averiguar. E denúncia não quer dizer que a pessoa é culpada. Eu vou voltar a dizer para o senhor, eu já fui vítima de denúncia no Ministério Público. Tive que contratar um advogado, me defender a justiça, e entendeu-se realmente que houve um equívoco. Então, assim, não tenho, e qualquer um que foi citado ali, não tenha preocupação, não, tipo assim, poxa, estamos denunciando. Não. Nós temos aí, a denúncia faz parte de uma situação normal, e sempre andar de cabeça em pé, a partir do momento que não está aqui, o que está perguntando, está aqui, pronto, acabou. Tá bem? Então, não estou brigando com a associação, não estou brigando com o sindicato, não estou brigando com a Emater. As questões que o senhor colocou podem ser pertinentes, mas eu gostaria muito que nós fôssemos objetivos. Tá. Porque essa condição direta, nós falarmos sobre isso, ótimo. Já fiz meu compromisso com o vereador Vladimir. Eu queria só dar a palavra para ele, que ele já pediu há algum tempo já, só para ele poder fazer a fala. A todos dessa casa, né? Meu nome é Wilson Rodrigo, também sou produtor rural. E eu procurei o Sr. Luiz, peguei conversar também com o vereador Vladimir, porque desde janeiro eu não consigo tirar minha DAP. Eu queria saber, porque toda vez que eu entro para poder pesquisar a respeito se eu posso ter ou não posso, eu sei que eu preencho os ditos ali. E quando eu procurei a Emater, foi o primeiro local onde eu procurei. O Denner, né, o agrônomo Denner, ele falou para mim que para mim ter o DAP, eu deveria produzir 100% orgânico. Só que quando eu consulto e pesquiso, lá não fala nada disso. Fala que 70% da minha renda tem que vir do campo. E que eu posso produzir o que eu quiser. Não fala que é 100% orgânico. Então, e depois disso, não consegui. Não consegui o DAP através da Emater. O Zaga, né, que eu fui atrás do Zaga, o Zaga me orientou, falou, olha, da Emater você não vai conseguir. Por causa do orgânico, né, que ele chegou a comentar isso comigo. Ele me direcionou para o sindicato. Ele falou, vê no sindicato que às vezes você consegue. E desde janeiro, todo mês eu ia atrás, lá no sindicato, ia atrás conversava com a Midiane, e eles estavam com a dificuldade porque o login e a senha estava demorando para vir. E com isso, o único prejudicado nessa questão estava sendo eu. Por quê? Eu não pude participar
de nenhuma chamada, não participei de nenhum tipo de licitação em órgão público devido ao DAP. Eu sei que a minha produção eu consigo reduzir custo porque eu tenho a ajuda do presídio, né? E agora a gente está expandindo mais, até inclusive o secretário Zé Henrique está dando uma força para a gente, que vai preparar a terra para a gente lá no fundo lá do presídio. Então, ou seja, tudo isso a gente consegue reduzir os custos, mas eu não consigo produzir 100% orgânico. Então, por esse motivo, eu não consegui tirar o DAP através da Emater. Já com o Sr. Luiz, ele falou que não. O DAP ele não precisa ser orgânico, independente do que eu vou produzir, desde que 70% da renda venha do campo. Então, bateu com aquilo que eu tinha já pesquisado. Então, eu queria saber qual o motivo que eu não poderia tirar o DAP através da Emater. Se realmente por causa de ser orgânico ou não orgânico, ou se tem alguma alteração nessas coisas que eu pesquisei, onde fala que não precisa ser especificamente orgânico para me tirar um DAP. Isso daí está me prejudicando. Eu só queria fazer uma pergunta até para os outros. O senhor, então, na verdade, não é um dos convidados aqui, tá? Que foi citado. Fui convidado tudo bem, estou dizendo o seguinte, dos citados, que foram convidados pela Câmara. Não. Algum dos produtores aqui tem o nome citado os dois. Tem mais alguém da denúncia? 3. Tá. O senhor Luiz, né? Pode, o senhor, nome inteiro do senhor, só. Luiz Antônio Lopes. Matheus. Desculpa. Tá bem. Hudson, né? Hudson. Eu acho assim, muito pertinente isso, até vou pedir então que o Denner, para eu aprender, né, eu sei que houve algumas modificações, parece que ele tinha comentado sobre os quesitos. Vou pedir só para ele fazer e falar rapidamente, não sei se é longo ou não, quais são os quesitos. E responder diretamente para você se tem que ser e o porquê, se existe a diferença, que agora também fiquei na dúvida. Né, se essa questão de orgânico ou não, se isso é legal ou não, se isso é portaria, se isso é alguma questão legal. Né? Aí eu quero saber também. Realmente, você colocou uma questão muito clara. Prejudica quem? Quem quer produzir. Vereador, nós não queremos. Deixa eu só dar uma parte aqui. Toda essa reunião, tudo isso surgiu através de uma denúncia. Aí o senhor a gente acatou a denúncia sobre os produtores, propriamente da APRIR, que fizeram essa denúncia que estava com irregularidade na Praçur. Só corrigindo, a denúncia é sobre algumas pessoas terem DAP. Não, então, a denúncia surgiu de um associado da APRIR. Olha para o senhor ver, a gente tem que entender como é que começou. Então, a APRIR fez a denúncia. Automaticamente atingiu a APRASUR que está ali. A própria APRASUR, nesses tempos que eu estou fazendo a investigação, estou com a documentação na mão, ela já levantou várias denúncias que também têm que ser apuradas. Tipo assim, denúncias que a APRIR exclui produtores que querem entrar e ela não aceita. Por que isso? Vou dar um exemplo. Tem 5 que fornecem banana, aí vai entrar um 6º, o grupo une, não vai entrar esse. Esse é um exemplo. Segundo, além de excluir, por exemplo, produtos, Ricardo, uma coisa que a gente tem que entender. Você está numa associação, você pode entregar uma nota de um produto que você tem na sua região, na sua terra, no seu bairro. Agora, o que acontece, já tem denúncia da Praçur aqui, falando que tem produtos que estão ali sendo entregues, que não são comercializados, não são produzidos pelos membros. Então, a gente volta num outro questionamento, que já vai ter que ampliar isso aí. A gente acatou uma denúncia falando da DAP, mas ao pesquisar isso, ao entrar mais no assunto, a gente já está vendo que tem irregularidades que têm que ser observadas, até que ponto, eu acho que o engenheiro agrônomo vai esclarecer para a gente aqui, mas se toda denúncia chegar aqui e a gente for fazer desse jeito assim, eu estou com o estudo na mão, eu fiz o possível esses 3 meses, inclusive pedi documentação para a prefeitura, tem coisas que não chegaram para a gente, que são relacionadas com a DAP, com a vida das associações.
Então, quando se faz uma denúncia aqui na Câmara, que foi o caso dessa uma aí, tem muita coisa envolvida nisso, tem muita coisa. E tem outras denúncias que precisam ser apuradas também, nesse caso. Nesse estudo que eu estou fazendo, eu sei de produtores que não são aceitos em tal associação, porque, por motivos pessoais, particulares, isso não pode acontecer. Eu concordo totalmente com o senhor que as denúncias têm que ser apuradas. Discordo totalmente do senhor quando o senhor diz que a pessoa pode ser barrada ou não de associação. Isso eu discordo que, assim, primeiro, eu não sei dizer se é possível ou não, legalmente ou não, depende do estatuto da associação. Eu estou falando que está acontecendo isso, e isso é errado. Não, mas é errado a que ponto? Público? Público, porque todo produtor rural, por que ele vai ser excluído de uma associação? A associação não é pública, vereador, no sentido público, no sentido de recurso público. Ela é uma entidade, sim, mas ela não é... É claro que, assim, se ela participar de licitação e tudo mais, mas eu não vou discutir isso. Concordo totalmente com o senhor de que essas denúncias têm que ser apuradas. Para isso, esse é uma outra denúncia. Se chegaram para o senhor, eu já vou falar a mesma coisa que eu falei para o senhor Luiz. Pode marcar a reunião. Mas então deixa eu falar para o senhor agora para a gente completar. Vejo... Eles não podem ser beneficiados, então. A partir do momento que tem uma associação e ela tem todo um aparato ajudando ela pelo município, por entidades, uma coisa ou outra, então não pode deixar excluído ninguém. Não, tá, aí você concorda, mas eu acho que vale a pena até, inclusive, chamar o secretário aqui para esclarecer isso, até porque era o caso da Cimar, eu acho, que é de catadores de material reciclado. Acho que a Cimar ela tem alguns benefícios, aí acho que a Cari não tinha, ou vice-versa, não sei. Aí foi modificado isso. Então é importante sim, o que o senhor falou. Eu acho que o secretário tem que vir informar justamente por que uma tem algum benefício e a outra não. Esse é um outro ponto. Né? Eu, novamente, aí, eu volto a dizer para o senhor, nós discutimos, vai chegar em 1 hora praticamente reunião, e nós não chegamos à discussão do objetivo da reunião. Eu acho que eu deixei claro, Hudson, qual é. Né? Você não tem a sua DAP. Nós temos 13 pessoas aqui que foram ditas que não são pessoas que teriam requisitos. Mas aí, respondendo a sua pergunta, para a gente poder passar para caminhar, né, eu queria que o Denner falasse justamente aqui se procede essa condição que você disse e o porquê que procede ou não. E né, explanar sobre esses quesitos. Se puder, presidente, posso passar a palavra para o Denner? Boa tarde a todos. É com muita estranheza que eu estou ouvindo tudo isso aqui que eu estou ouvindo. A inversão de valores, a manipulação de informações. É muito estranho isso. Eu acho também estranho porque a APRIR não foi convocada hoje, sendo que é ela que está fazendo a acusação. Eu não estou acusando ninguém, não acusei ninguém aqui na Câmara, eu estou aqui como técnico imparcial. Não sei por quê a parte envolvida não foi convocada. Estou achando muito estranho isso. Bom, em relação ao questionamento do Sr. Wilson, eu também estou estranhando essa conversa, porque não sei de onde que o senhor tirou esse negócio de orgânico, porque isso aí não existe na lei. A lei não existe de orgânico. Orgânico é uma coisa independente, não tem nada a ver com isso aqui. Eu já vim da outra vez, já expliquei. Da outra vez, lá quando eu faço DAP, eu tenho, cada DAP que eu emito, eu tenho uma pasta no nome do produtor, eu tenho CPF, cópia do CPF, do RG do produtor, da esposa do produtor, olerite, às vezes notas fiscais de 1 ano para trás da atividade, cópia de escritura ou cópia de contrato de arrendamento. E depois que eu levanto todos esses dados, eu vou na propriedade comprovar se a pessoa realmente é produtor, se aquilo tudo que ela me passou, as informações, é verídico. Então, não existe
critério de achar que um é mais bonito, que o outro é de uma associação, é daquela. Isso aí não existe. A forma sempre é imparcial. Todo mundo que me procurou foi atendido. O senhor Wilson esteve lá me procurando, falando de orgânico. Você me procurou falando de orgânico, queria montar um projeto de orgânico lá no presídio. Quem começou essa história de orgânico foi o senhor. Depois de umas 2 visitas que você teve lá, numa terceira você falou que queria fazer DAP. E o procedimento é igual para você, igual para todo mundo. Tem que apresentar os documentos, tem que apresentar contrato de arrendamento, tem que apresentar os documentos, tem que comprovar a renda. Na época era 70% da renda tinha que vir da agricultura. Você me falou que estava trabalhando no presídio, que tinha lá um vínculo com o presídio. Eu falei que você tinha que trazer essa comprovação de renda para a gente verificar seu enquadramento no processo. Jamais eu falei que tem que ser orgânico. Isso aí não existe. Eu não sou louco para falar uma coisa dessa, inventar um negócio desse. Então, eu estou estranhando tudo isso aí. E, pelo que eu sei, o processo aqui na Câmara é de denúncia da APRIR. Eu não fiz denúncia de ninguém. Eu acho que estranho falar em nome de pessoas que não foram convocadas e não estão aqui presentes. Estou estranhando demais esse procedimento aqui da casa, de todo mundo que está envolvido aqui. Eu estou achando muito estranho isso aí. Bom, o enquadramento da pessoa para ter um PRONAF, resumindo, a pessoa tem que ter algumas condições. A primeira, a pessoa tem que ter uma área de, no máximo, 4 módulos fiscais, que é 120 hectares. A pessoa pode ser dono da propriedade, pode ser meieiro, pode ser arrendatário, pode ser da reforma agrária, quilombola, índio, pescador, tem vários enquadramentos, mas a gente vai se ater à parte da agricultura, que interessa para nós aqui, né? A atividade agrária deve ser desenvolvida em ambiente rural ou urbano, que ela pode ter as 2 propriedades, ela pode ser agricultura e ter propriedade dentro da cidade. A gestão do estabelecimento deve ser estritamente familiar, a mão de obra tem que ser predominante familiar. Então, basicamente, a renda máxima a pessoa pode ter R$ 415 mil. Então, se a pessoa trabalha, tem a renda é familiar. Se tem a esposa, é funcionária pública, não tem problema. Isso não inviabiliza ela tirar a DAP, desde que ela comprove que, somando toda a renda, seja 50% ou maior, vem da agricultura. Eu tenho casos de pessoas que são funcionário público, que trabalham, tudo, mas nesse caso eu peço olerite. Eu tenho tudo que eu faço, eu tenho comprovação em pasta no escritório. Então, se a pessoa ela enquadra, quando a pessoa tem um cargo alto, ou é engenheiro, ou tem alguma empresa, alguma coisa, à primeira vista, isso não inviabiliza, desde que comprove toda a documentação, né? Então, a pessoa tem que ter a documentação na mão. E quando é um caso mais em dúvida, nós pedimos também cópia do imposto de renda do marido e da esposa. Então, eu estou muito tranquilo quanto às minhas emissões de DAP, porque eu tenho tudo comprovado. Só acrescentando, eu estou estranhando também essa história de que na APRIR
está sendo negado a entrada de outros produtores. Nunca foi negado, as reuniões são abertas, todo mundo que vai na Emater, quando eu fico sabendo que mexe com horticultura, eu pergunto, olha, você não tem interesse de entrar na associação, você não quer vender na merenda escolar? Isso eu faço nas reuniões, nos bairros, porque tem muita gente que não conhece, né? Então, a gente está sempre divulgando, porque a gente tem que priorizar os agricultores de Itajubá, né? Então, isso também nunca foi negado. Lá existe um período de aprovação na PRIA, tem assembleia, tem tudo registrado em ata. Nunca ninguém foi... se alguém foi negado de entrar, deve ter tido seus motivos. Isso está bem claro. Se a pessoa não for agricultor, não tiver DAP, ela não pode ser aprovada dentro da associação, né? Então, às vezes, tem pessoas que são atravessadores, que a gente sabe que a renda dela principal é de atravessar produtos, que ela não é agricultor daquele de pegar no cabo da enxada e quer entrar na PRIA para levar vantagem. Aí, nesse caso, como o pessoal, existe uma votação, as pessoas discutem, conversam e, às vezes, pode ser, eu nunca vi nas reuniões que eu fui da PRIA, pessoas que foram barradas. Então, eu acho que falar de uma associação sem ela estar presente, isso não é um procedimento correto. Ô, senhor Denis, só uma parte para mim. A reunião hoje foi marcada de acordo com a indicação número 384/2018. Sou vereador Ricardo Zambana, ele manda assim para a comissão. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Agropecuária que convide para a explanação sobre a emissão de declaração e aptidão ao PRONAF da APS o senhor Denner José Rigotti Chaves, da Emater de Itajubá, o responsável pela emissão de DAPs do Sindicato Rural e os seguintes produtores. Todos os produtores aqui, ó, aqui não tem APRIR. E outra coisa, o senhor Luiz já veio com a procuração, ele está falando em nome dos representados que não estão presentes. Aqui não tem APRIR, então a gente tem que seguir a ordem. Aqui, o que o vereador pediu para a gente investigar é sobre a indicação 384/2018. Então, isso eu acho que o senhor está falando é uma inverdade. Outra coisa, senhor Denner, o senhor está falando que não houve negativa. Eu tenho provas que houve negativa para gente que teve DAP e não conseguiu entrar na APRIR, sem razão, porque o senhor acabou de falar que quem tem a DAP está apto a entrar na APRIR. Foi negado e não só uma pessoa. E a gente quer... nesse caso da DAP aqui, eu volto a falar para o vereador Ricardo, eu não estou tomando partido, eu estou apenas colocando aqui em mãos, são mais de 1.500 folhas aqui. Senhor Luiz, por favor. É o seguinte, o senhor Denner fala que pega toda a documentação para gerar DAP, aquela historinha que ele está contando aí. O Davi, ele tem a DAP aqui da Emater de coisa. Ele tem DAP sem inscrição estadual. É verdade, ô Davi? Você tem DAP sem inscrição, você emite nota? Você passou o tempo todo na APRIR vendendo sem emitir nota, foi isso? Então, não é uma inverdade. Segundo, quando ele fala que tem um processo tal, que tem que ficar 1 ano, mentira. Entrei no Ministério Público, está lá minha documentação, que 3 horas antes da chamada pública, porque os preços são iguais. Aí, o que vai diferenciar é o número de associados. Ele alterou a DAP jurídica dele, aumentou o número de associados para ganhar. Eu tenho isso comprovado pelo print e entrei no Ministério Público. E comuniquei o prefeito, comuniquei o chefe dele. E estou aguardando o Luiz Maurício resolver essa parada. Então, essa é a história dele. Ele é um mentiroso. Ele não compareceu aqui dia 5 de setembro, que o próprio secretário... Um minuto, por favor. Falou um monte de verdade, entendeu? Então é mentira que ele está falando. Então, o que ele está falando para o rapaz aí?
presidente falou uma questão clara aqui. Ele falou, eu estava esperando só o Denner concluir para justamente falar. A APRIR não foi convidada porque nós convidamos quem? As duas entidades que emitem DAP, vou voltar à condição clara, nós estamos aqui averiguando DAP. Mas aí, daqui a pouco, nós vamos tentar solucionar o seu problema, Hudson. Tá? Mas nós convidamos as duas entidades que emitem DAP e convidamos eu estou repetindo três, mas nem sei, as pessoas que foram citadas em denúncia. A denúncia, Denner, ela foi feita pela APRIR, sim, e a assinatura de praticamente todos. Isso aí é público, quem quiser pode pegar, não tem problema nenhum. Tá? Agora, o denunciante já fez o papel dele, denunciou. Ele não tem o porquê de estar aqui, eu entendo. Nós estamos aqui averiguando, a comissão está tentando averiguar se procede ou não, ponto. Da mesma maneira, então não é uma questão estranha a APRIR não ter sido convidada. A indicação foi feita, a comissão, justamente para continuar a averiguação. Então, a APRIR já fez o papel dela, que ela achou que era aquilo, ponto. Então, ela não foi convidada por isso. E nós não convidamos a questão especificamente de A para Sul, foi convidada as pessoas citadas. Nós não estamos aqui discutindo entidade, associação. Tá certo, gente? Eu vou voltar a repetir isso. Da mesma maneira, Denner, eu acho, como técnico de um órgão público, a questão de APRIR, não sei a ligação, nós não estamos sabendo disso, ou mesmo a Secretaria, a Prefeitura, como o senhor já colocou da denúncia do Ministério Público, a questão de se a Prefeitura, se a matéria tem uma ligação, a associação com a APRIR, se essa ligação é maior ou não, eu não sei como é que é isso e não acho que deveria ter. Mas eu não vou discutir isso. Tá? Eu vou voltar a dizer aos senhores. Então, só estou respondendo isso, Dena, que a APRIR não está aqui, porque eu entendo o seguinte, fez a denúncia. Como o senhor Luiz fez uma denúncia ao Ministério Público e o promotor vai averiguar. Eu também tenho denúncia no Ministério Público, como cidadão, como vereador, que está lá na mão do Dr. Luiz Maurício também. Nós temos um pouco de morosidade nisso, mas a gente sempre tem a fé que isso possa ser resolvido. E quando a gente fala que tem a denúncia, eu vou voltar a repetir para vocês. A denúncia não quer dizer que a pessoa seja culpada de alguma coisa. Ela tomou uma denúncia, cabe ela provar que não, é uma inverdade. Bom, desculpa, eu vou voltar. Eu já tenho até uma sugestão para poder a gente fechar essa reunião, até, presidente. Mas a primeira condição, eu queria pedir ao Denner, se essa condição, e eu não vou perguntar justamente, às vezes é sempre uma questão de mal entendimento. Tive um problema no meu consultório essa semana, questão com um paciente de uma colocação lá de mal entendido, que isso às vezes acontece. Se foi o questionamento de orgânico, se não questionou orgânico, enfim, a pergunta seria o seguinte, Denner, é possível, desde que o senhor Hudson busque novamente, eu não sei, o senhor já conseguiu tirar a DAP, não? Ainda não, e o meu vínculo com o Estado, ele se encerrou no dia 3 de janeiro desse ano. Eu tive, a primeira ida minha na Emater foi no dia 6, se eu não estiver enganado. Então, ou seja, eu já não tinha vínculo. Então, a partir dali, eu fui porque o próprio diretor do presídio me orientou para ver o que eu precisava para que eu pudesse já começar a mexer nessa parte. O senhor precisa da DAP ainda? Preciso. É possível iniciar novamente o processo, Denner? Se é possível, o senhor depois... E eu me coloco à disposição de acompanhar também a questão desse processo. Eu conheço o Denner, tenho meu telefone, eu tenho o telefone dele, deixo o telefone do senhor, porque realmente aí, como vereador, eu também quero saber quanto tempo demora isso, porque é aquela situação, ele vai dar uma lista, eu tive uma reunião da APRIR, eles também questionaram que cada hora aparece, mas não foi do ATE, foi do Banco do Brasil, foi no banco de um financiamento, cada hora aparece um documento para pedir. Então, assim, a minha lógica é a seguinte, vamos, nesse exemplo do senhor, junto com o Denner, a gente vê quanto tempo demora isso. É claro que ele vai pedir a lista de documentos, o senhor vai ter que providenciar. Tudo bem. E aí eu coloco à disposição, Denner, para poder, qualquer situação, a gente deixar claro isso. Sim, é possível fazer isso? Possível, o Denner me tratou muito bem. Então, toda vez que eu fui lá, isso daí não tem... Então, hoje nós estamos no dia 17, né? 17 de outubro. Vamos ver se a gente consegue finalizar isso de uma maneira breve, desde que o senhor tenha os documentos adequados e consiga. Beleza. Tá bem? Tudo bem. Então, e aí vai servir exemplo para todos nós, para a gente saber como é que funciona isso e quanto tempo isso demora e quais são as dificuldades de uma pessoa arrumar a documentação e qual a dificuldade da Emater de poder fazer essa DAP. Porque aí ele pode falar, eu não tinha veículo, não tinha coisa, não sei. A gente quer saber qual é a dificuldade disso para a gente poder caminhar. Tudo bem? Eu gostaria só acrescentar algumas coisas que as pessoas às vezes não estão sabendo. Eu não tenho tempo para ficar
digitando, como você falou mesmo, o vereador falou, quilômetros aí de coisas, de acusações, essa coisa toda, né? O meu trabalho é bem prático, é no campo, eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Mas é bom que todo mundo saiba que o senhor Luiz, né, fazia parte da PRI e os associados o expulsaram da associação porque ele usava, de acordo com as acusações. Eu acho que isso, por favor, eu já pedi para o senhor Luiz, vou pedir para você também. Tudo de bem. verdade, isso não vai agregar a gente Ok. aqui. Por favor, nós estamos tentando aqui caminhar. Eu digo isso porque assim, todo mundo sabe que eu sou muito brigão também, mas eu estou tentando cada vez poder a gente ser melhor, no sentido de vamos tentar resolver. Né? O senhor Luiz tem, através da representação dele, algumas denúncias que eu me comprometi com o Vladimir de acompanhar e de poder tocar à frente. Tá bem? E aí eu peço a todos aqui o seguinte, nós vivemos numa sociedade, nós estamos passando uma situação tão difícil nesse país, né, de uma peleja tão grande, de uma radicalismo tão grande, então, assim, eu não sou a melhor das pessoas para falar isso, mas vamos amenizar a situação agora no seguinte sentido. Resolvido, da dificuldade sua, Denner, eu respeito principalmente, e aí nós queremos só entender, nesse prazo, qual é o prazo, se a gente consegue 30 dias, 60 dias, 90 dias. E aí, deixa à disposição, de verdade, de entender se, mas a estrutura que a matéria nos dá é difícil. Nós já conversamos sobre isso. Nós vamos tentar ver o que acontece para a emissão de uma documentação. Aí o Whitson combina com você para a gente começar esse processo novamente. Tá? Aí os documentos. Minha proposta, senhor presidente, depois desse debate todo, senhor Luiz, tá? O senhor está aqui representando, eu vou voltar a dizer, as outras denúncias, abraço a causa junto com o vereador Vladimir e a comissão. Para averiguação, né, dessa condição, o senhor falou até, inclusive, da DAP da outra pessoa. Se é uma situação irregular, por favor, o senhor pode colocar no papel e a gente vai entender o que é acontecer, que é um outro objeto. Tá? Mas a minha solicitação seria, e se a comissão tiver, a comissão é definidora que vai definir essa condição, é a solicitação, então, por escrito da comissão, um requerimento aos dois entes, porque eu não sei quem emitiu a DAP, dessas pessoas que foram citadas, de cópia da documentação para a emissão da DAP. Por exemplo, o Denner falou que tem, né, comprovação da terra, não sei o quê, tal, de olerite, enfim, documentação que é solicitada para colocar no sistema, né, então a comissão poderia averiguar documentos das pessoas citadas. A partir do momento que estejam de acordo, né, ela emitir um relatório que está de acordo ou não. Ou seja, está dando quesito. Se houver dúvida ainda daquelas pessoas, né, aí sim, novamente, tentar o convite das pessoas. Então, ou seja, a minha sugestão à comissão é solicitar a documentação, cópia da documentação utilizada para a emissão da DAP. Seja se essa pessoa tirou a DAP na Emater, seja se tirou no sindicato. Eu acho que isso seria um passo para a averiguação deste objeto em questão. Só fazer uma pergunta, Denner, uma curiosidade. Você falou que a pessoa, a família, a pessoa pode ter um emprego, que seja, né? Ela pode ser sócia de uma empresa? Tem um marido e a mulher é funcionária pública, vamos supor. E o marido ele pode ter uma empresa também? Desde que a renda dela não ultrapasse R$ 415 mil anuais e a renda dela seja mais de 50% da agricultura, sim. Apresenta as documentações do Prolabore, da empresa, imposto de renda, tudo vai ser analisado. Se o marido tem uma renda de funcionário de R$ 50 mil, mas a produção dele é de R$ 20 mil. A produção da esposa é de R$ 20 mil no campo. Então, logicamente, ele não deveria ter a DAP. Ou ela não deveria ter a DAP, desculpa. Entendi. Então, ele tem que ter uma produção. A renda familiar tem que ser mais de 50% da agricultura. Bem, esclarecido. Familiar. Senhor presidente, senhor vereadora Mônica, vereador Wilson, a minha proposta é essa, que a comissão finalize com requerimento aos entes, né, à Emater, ao sindicato, solicitando a cópia da documentação que foi solicitada na apresentação ou foi apresentada para a emissão da DAP pela entidade. Lembrando que são documentos públicos, visto que foi
foram fornecidos para a emissão de um documento público. Vereador Ricardo, eu concordo com o que o senhor está falando, só que a primeira coisa que a gente vai tirar limpo, inclusive eu vou fazer uma consulta, talvez em outra cidade, qual realmente é o documento que o sistema aceita ou não? Porque senão cai numa o engenheiro agrônomo está falando, tudo bem, de uma relação de documentos. Mas a partir do momento que eu quero ver lá, propriamente dito, com uma equipe, a gente vai fazer esse estudo, para ver qual o documento que realmente o sistema aceita para emitir a DAP. Eu gostaria de deixar também a representante do sindicato falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque ela também é lá do sindicato, ela pode explicar sobre essa documentação que ela usou também para fazer os documentos. A gente poderia dar a palavra para ela um pouquinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vereador Vladimir, a documentação que o Denner citou, confere. Na verdade, o que é exigível mesmo, né, essas questões. São os documentos pessoais, os documentos que comprovam a titularidade da propriedade, seja ele arrendatário, proprietário, meieiro, né, a comprovação de renda, que são as notas fiscais do último ano. E, se a gente achar que seja necessário, a gente pode exigir outros documentos que, como ele mesmo citou, a questão do Prolabore, Olerite, né, para comprovar a renda. Então, não foge muito disso. A regra é essa mesmo. Em relação à prática para emissão, eu não me sinto familiarizada em poder explicitar isso para vocês nesse momento, porque... assim como o Wilson falou, ele chegou mesmo a procurar a gente lá umas 3 vezes até, solicitando fosse emitida a DAP para ele. E uma das características do órgão emissor de DAP, a primeira até que vem, né, como informação importante para a gente, é que a gente não pode se recusar a emitir DAP. Não podemos cobrar e não podemos nos recusar a emitir DAP, desde que seja fornecida toda a documentação necessária. Né? E, na verdade, a gente teve que não podemos emitir isso para ele, porque no final do ano passado, a pessoa que era responsável em emitir essas DAPs do sindicato, ela foi desligada do nosso quadro de funcionários, e a gente ficou sem usuário e sem senha para acessar o sistema. E isso só foi liberado para nós, creio eu, que uns 2 meses atrás. Né? A gente enviou todas as documentações em novembro do ano passado, porém, essa senha só foi liberada agora, né, uns 2 meses. Então, por esse motivo que a gente não pôde atender ele. Né, e eu tenho agora agendado para a última semana de novembro um treinamento na FAENG, que é a federação que representa os sindicatos, né, justamente com uma das características desse treinamento é a emissão da DAP. Então, assim, eu sei o que é a DAP, sei o que é necessário, e eu não emiti nenhuma DAP até agora. O responsável era outra pessoa. E acessar o sistema e gerar definitivamente uma DAP, eu só vou fazer a partir desse treinamento. Sim. Então, como eu havia falado antes, vereador, nós podemos fazer essa indicação. Primeiro, nós vamos, até mesmo me comprometo a procurar um órgão que emite a DAP, pessoalmente, se o senhor quiser ir junto, para a gente ver até que ponto que o sistema aceita as informações e até que ponto não aceita. Porque senão a gente vai estar condenando alguém, às vezes, e o sistema está aprovando. Então, quer dizer... pede 10 documentos, vamos dar um exemplo. Aí a pessoa leva 3 e consegue tirar a DAP. Aí o outro é obrigado a levar 10. Eu acho que aí tem que ter a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Se para todos foram exigidos a mesma coisa, os mesmos documentos, ou se para alguns documentos já validaram, como que funciona aqui em Itajubá, como funciona Maria da Fé,
Eu já passo assim para um outro fato. Nós temos uma grande dificuldade em Itajubá para a questão do Pronaf, e o Pronaf depende diretamente da DAP. E o senhor vai em outra cidade, são milhões aí sendo emprestados para os produtores. Então, eu tenho hoje vários amigos, pessoas da zona rural que estão atrás do empréstimo, não conseguem um empréstimo porque não tem a DAP. Então, a gente vai procurar saber também, em cidades vizinhas nossas, em outros órgãos, como que está funcionando isso. Por que a dificuldade maior aqui em Itajubá? Eu também, dentro desse questionamento, esses 3 meses de estudo que a gente teve, eu fico com essa indignação, porque se o Pronaf depende diretamente da DAP, e o nosso produtor não tem a DAP, talvez é aí que está bloqueando o empréstimo dele. E qual que é a dificuldade, qual que é a razão que está acontecendo isso? O engenheiro agrônomo explicou, tudo bem, nós vamos procurar mais informações sobre isso. Eu precisava explicar algumas coisas também. Primeiro, que existe 2 tipos de DAP. Existe a DAP individual e a DAP jurídica. A DAP jurídica você tira quando você tem uma associação e você apresenta uma relação de pessoas que fazem parte daquela associação. Essa denúncia que está aqui na Câmara surgiu porque a APRIR questionou que, produtores vieram me procurar que estavam inseridos na associação da Prasul e nem sabiam que estavam fazendo parte da associação. Então, isso é muito grave, muito grave. Isso eu tenho lá declarações assinadas de uns 3, 4 produtores que foram procurar o pessoal, que falou, olha, eu nem sabia que eu fazia parte dessa associação. Então, não é só questão da DAP, tem outros interesses envolvidos em cima disso aí. A acusação é muito complicada. Agora, em relação à DAP, se não está fazendo o Pronaf, como o vereador falou, porque cada município tem a sua característica. Eu trabalhei em Pedralva há 15 anos, lá a gente fazia Pronaf, muito Pronaf, fazia fila de gente. Aqui em Itajubá não é tanto assim, não. Igualzinho os outros municípios. Brasópolis faz muito mais Pronaf que Itajubá. Pedralva faz muito mais Pronaf que Itajubá. Mas por quê? Porque lá o município é essencialmente agrícola. Aqui o município não é um município essencialmente agrícola. Agora, se as pessoas não fizeram o Pronaf, é porque não me procuraram. Não é para questão de DAP. A DAP é a coisa mais simples que tem. Não tem problema nenhum. Isso aí, entendeu? Isso eu falo porque questionaram, né, essa coisa do secretário da Agricultura e questionando. Né? Então, eu estou explicando porque não tem essa quantidade de Pronaf que tem os municípios vizinhos, porque a procura é menor que os outros municípios. Município de Pedralva, município de Brasópolis, lá eles vivem só de banana e de café. Não vive, a renda vem, 85% vem da agricultura. Então, se aqui não tem, é porque tem um motivo. Novamente, né, eu acho que vamos tentar ficar no objeto, por favor. Eu estive no Banco do Brasil para discutir essa questão, que foi uma das queixas, que o produtor rural não consegue tirar recurso. E aí, segundo o Banco do Brasil, muitas vezes é a dificuldade de fazer o projeto. Mas qual produtor que foi no banco e não conseguiu buscar recurso? Dentro de uma reunião da própria... Então, tudo bem, esse é um outro assunto também que acho que tem que ser discutido, tem que ser estruturado o produtor rural, tem que ser estimulado. Também. Agora, presidente, em relação ao que o senhor colocou, eu acho que tanto o técnico da Emater quanto a representante do Sindicato Rural deixaram bem claro que é muito simples. A documentação, tanto ela quanto o técnico sabe qual é para poder emitir uma DAP. Isso eles não têm dúvida. Não é? É a documentação. Eles sabem quais são as documentações, eles sabem como, o que tem que ser feito. Então, ainda eu insisto nessa condição de que o requerimento seja feito. Mas, se a comissão entender por não, eu vou fazer uma indicação para a semana que vem para que a comissão faça. Essa é a primeira situação. Eu faço a indicação para eu
documentar que eu solicitei à comissão que fizesse essa solicitação. Segunda condição, o senhor falou de visitar uma cidade vizinha. Eu estou à disposição na semana que vem. Posso até pedir para ligar, não sei qual é a cidade que tem que emitir DAP aqui do lado. Piranguinho? Tudo bem. Então está ótimo, a gente pode fazer. Semana que vem eu estou à disposição de Eu acho isso muito importante, porque é o seguinte, antes da gente exigir a documentação, a gente tem que saber a documentação exata. O que acontece muitas vezes, vereador, Agora, e que a gente recebe, vou em cima do que o senhor está falando, é assim, alguns conseguem a DAP com maior facilidade. Outros entram lá, ou condenam, ou outro lugar não consegue. O senhor vai resolver isso justamente, como o senhor falou, às vezes exigiu mais documentos de um ou de outro. Uai, a partir do momento que eu estou pedindo documentação, eles vão dar. Se falta documentação, aí tem que dar um grito. Ou seja, você pegou uma declaração pública, oficial, sem preencher os quesitos ou sem dar documentação. Aí é uma situação irregular, seja da entidade em matéria, seja da entidade do sindicato. Mas eu me coloco à disposição na semana que vem, vou pedir para a gente fazer esse agendamento. De qualquer maneira, eu vou fazer a indicação à comissão com solicitação desses documentos, para que a gente caminhe para a averiguação. E só tem mais uma pergunta também que me surgiu. Eu sou casado. Marido e esposa podem ter DAP? Não, a DAP é família. familiar. Se eu moro junto, mas eu não sou oficialmente casado. Não tem problema. Lá dentro da DAP tem um lugar que você marca amaziado. Mas aí o amaziado, ele não pode o homem ter a DAP e a mulher ter a DAP. Não, a DAP vem no nome dos dois. Eu tenho conhecimento de DAP de casal, amaziado ou casada, não sei, né, que cada um tem uma DAP. Então, isso já é uma irregularidade. Irregularidade. Então, tá. Eu tenho a DAP que eu puxei no coisa. Então, eu tenho uma DAP já é irregular. Tá? Então, por isso que, assim, tá vendo, nós estamos todos aprendendo. Tá? Então, é uma situação que a gente observa isso. Então, isso é uma pergunta, presidente. Eu tenho essas DAPs, posso entregar para o senhor. De marido e mulher. Se é casado ou não, não sei. Né? Mas se é amaziado, mas tem a DAP. O senhor está rindo, não sei se o senhor já sabe quem que é, mas... Claro que já sabe. Mas então vejam, senhores, que existem situações que nós queremos corrigir. Né? Então, essa é a condição. Então, presidente, me coloco à disposição, se os outros membros quiserem ir a Piranguinho, a gente pode fazer o contato lá, peço para a assessora fazer o contato e passar para vocês, para a gente poder, porque eu acho que é muito importante. E a indicação a gente vai fazer da documentação, porque com a documentação na mão, a gente começa a identificar situações irregulares. Agora, quando aparecer produtor que quer fazer DAP e não conseguiu, é só me procurar, telefonar, o Vladimir tem meu telefone, o outro vereador tem meu telefone, o produtor quer fazer financiamento, não está conseguindo, é só me ligar, porque nós atendemos todo mundo, não tem esse negócio de um ou de outro, não. Lá é público. Só passando a palavra ali, vereador, para a Mediane, representante do sindicato, né? Não, na verdade, eu só queria mostrar para vocês, se for proveniente, um checklist, que é uma amiga minha que faz DAP no Sindicato Rural lá de Cristina, com a relação de documentação, que é solicitado para todo mundo, né? Você poderia ler para a gente, por favor? RG, CPF, documentos da propriedade, notas fiscais, documento de produtor, cartão de produtor rural, ITR, CCIR, cartão do IMA, se tiver, documentos do cônjuge e certidão de casamento. Então, vereador, se o senhor notar lá no que ela falou agora, simplifica. Porque o que eu vejo de perto, o Dênio, o pessoal que procura ali e reclama para a gente, que chega num certo estado, tem perguntas que começam a ser feitas para a pessoa ali, que ela foge dessa relação de documentos ali. Aí a pessoa não tem como... Se está dentro daquele padrão lá, acabou. Né? Então, mas aí a pergunta justamente é assim, presidente. A documentação, ela é simples. Ótimo. Aí, o questionamento que eu fiz na outra reunião foi justamente uma da seguinte situação, né? 120 hectares no máximo. A pessoa
vai lá e fala, não, eu tenho só 120, ou ela vai providenciar a documentação, ou ela pode, enfim, omitir alguma informação. E aí o presidente do sindicato chegou e falou assim, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. E eu cheguei, isso está gravado. Eu disse que sim. A partir do momento que ele assina um documento em conjunto, que está sendo emitido pela entidade, e ele é o presidente da entidade, ele tem responsabilidade, isso sim. E a averiguação, ela tem que ser feita, e aí foi um dos questionamentos, né? Ou vai em loco, ou vai, não sei, alguma coisa tem que ser averiguada. Porque se eu for lá e falar algumas informações, pode não serem verdadeiras. Aí, além dessa documentação, vai emitir você vai preenchendo dentro do sistema, certo? É possível a impressão dessa ficha? É emitido um documento e, no final, essa DAP, na verdade, ela só tem validade porque você precisa da assinatura do emissor, né, do responsável emissor da entidade e do solicitante. Sim, mas eu digo assim, essa é a DAP. Mas quando você falou aqui uma listagem de documentos, certo? Uhum. Existe mais alguma informação que é questionada da pessoa? Não. É igual eu disse, se você achar que é necessário você solicitar mais algum documento, você pode, mas não que é obrigatório. Os obrigatórios são esses. E, na verdade, aí eu digo a todos os senhores aqui, eu estudei um pouco sobre DAP, conversei com o pessoal do antigo MDA também, é aquela condição, presidente, que eu já cobrei e faço, eu espero que a comissão faça uma indicação novamente, já cobrei isso do Denner, já cobrei isso de outras pessoas, já cobrei do Zé Henrique, que é a ativação do Conselho de Desenvolvimento Rural. Porque lá, na página do Ministério do antigo MDA, está lá que o controle social é feito principalmente pelo Conselho. Ou seja, se eu tenho lá, o doutor Zambrana fala que ele é produtor rural porque ele tem banana para vender lá, mas todo mundo sabe que ele é dentista. Então, alguém tem que denunciar. Falei assim, vou lá denunciar. Então, o Conselho... Sim, mas aí tem que cair nesses quesitos. Vamos supor que eu tenha são essas todas as situações, vamos lá. Eu tenho duas áreas. Tem uma área uma outra pergunta, eu tenho uma área de 100 alqueires e tenho uma área que está dentro dos 120 hectares. Eu só falo que eu tenho só 120 hectares. É possível? Ah, tá, isso é interessante. Então, aparece. Pois é, mas aí cai ainda na situação da emissão. Então, tudo isso. Mas é interessante o senhor falar isso. Na verdade, só para figurar uma coisa assim, meu pai é boliviano, né? Eu estou respondendo ao INCRA, que ele pediu, meu pai tem quase 80 anos, ele falou, olha, recebi uma carta do INCRA aqui, que eu adquiri terra, e ele não podia comprar por ser estrangeiro, né? Sem comunicar o INCRA. Com licença, presidente, boa tarde a todos que estiveram aqui, que é sempre bem-vindo, procurar vir sempre esclarecer, né? Fiquei muito satisfeito de vocês virem, e aqui foi esclarecido várias coisas, dentro da documentação, e nisso tudo, conversando, me surgiu uma grande pergunta, uma grande dúvida, que alguém vai perguntar para mim. Por exemplo, lá no DARP, que eu perguntei, Denner, lá na formação dos documentos necessários para o DAP, né, para sair o financiamento e tal. Bom, aí vem a segunda pergunta, que eu também venho de família rural, né? Então, veio essa pergunta. Eu tenho um irmão que tem terras, tudo, que são proprietários, quase todos eles. Mas lá vem uma pergunta, uma dúvida agora. Tem um senhor, o senhor José, por exemplo, ele alugou um pedacinho de terra, arrendou, né, e ele produz lá, por exemplo, batata. Aí, na hora que eu vou fazer o DARP lá, no que documento que vai sair a terra? Vai sair no nome dele, que alugou, que arrendou aquela terra por um período de tempo sem prazo determinado, ou vai sair no nome do dono, do seu Benedito, que é o dono da fazenda? Em que nome que vai sair esse documento para encaixar no DARP, para que, então, se alguém não foi beneficiado no DARP, que não saiu, talvez, será que não seja isso? Porque o que levou, como que vai ser preenchido esse documento? Até agora não foi falado de quando é arrendado, que não é. O senhor Luiz falou que o doutor poderia ser o produtor rural, ele pode ser. Essa terra seria arrendada ou não? Tem que ser só dele? Essa é a dúvida, a pergunta. Pode ser arrendatário, pode ser meieiro, pode ser índio, pode ser quilombola, pode ser pescador. Tá? Desde que comprove que tem um contrato assinado de ambas as partes. Seria o contrato do arrendamento. Contrato de arrendamento ou de meieiro, ou de parceria agrícola. Se por um acaso ele for fazer o financiamento para produzir essa lavoura,
né? O financiamento não está conseguindo. Será que pode ser por isso ou não? Ele consegue o financiamento lá do banco, ou da Inater, por exemplo? Consegue. Inclusive, financiamento, não existe só financiamento Pronaf. Tem o Pronaf e tem o outro crédito normal. Né? Muita gente, esse dia teve um médico aí muito rico, ele queria Pronaf, porque os juros do Pronaf é mais barato. Né? Né? Mas ele pode fazer outro tipo de financiamento. O financiamento tem à vontade, entendeu? Certo. Agora, a condição de Pronaf é interessante porque é um juros mais barato. Né? E tem mais uma pergunta, Sadeno, quero perguntar para você, que já está perguntando. Os produtores rurais, uns planta, né, verduras, legumes, ou como outros já de grande porte, com café, fumo, ou batata, nesse caso. Nessa formação do documento do DARP, faz diferença de produtos ou não? Não, independente. Pode ser um mix de produtos, pode ter pecuária, agricultura, tudo desde que ele não ultrapasse a renda de 415 mil anual. 415 mil anual? Anual. Não, beleza. E outra coisa também, desculpe, mais uma pergunta. Por exemplo, quem é produtor do leite, que vende o leite, também entra nisso? Entra. Perfeito. Entra sim. Muito bom aí os questionamentos, né, vereador? Tem mais alguém que queira falar aí dos produtores, convidados? Matheus? Boa tarde a todos. Eu só queria que resolvesse isso o mais rápido possível, porque além da gente estar sendo prejudicado e não ganhar nenhuma licitação em nada, a PRIO fica nos prejudicando, fazendo a gente perder tempo, ficar vindo respondendo as coisas aqui. Queria que a casa tomasse uma posição, resolvesse o mais rápido possível para a gente, porque é ruim, fica atrapalhando a gente. Ou vocês podem até ir na minha propriedade de qualquer um que está citado, e averiguar se é produtor ou não. Preciso ficar nessa coisa que tal. Matheus, mais alguém? Eu queria só aproveitar que nós estamos aqui na comissão, pedir já oficialmente o acompanhamento do nobre vereador, de vocês, a implantação do conselho. Eu estou com o conselho todinho nomeado lá, tá? Está faltando só dar entrada na prefeitura e registrar o conselho. Posso contar com vocês para fazer esse encaminhamento? Com certeza. Porque o conselho para a gente é importante, porque tem um representante de cada bairro. Né? Isso aí foi feito mediante reuniões presenciais escolhidas entre os próprios produtores. Então, vai ser muito importante. Então, eu fico aguardando vocês lá, buscarem os nomes e vocês mesmos já darem entrada na documentação. Pode ser? Posso contar com vocês? Inclusive, Denner, uma coisa que você poderia passar para a gente aqui sobre as reuniões que você tem feito na zona rural ou com os produtores, poderia passar os convites para nós, nem que fosse por e-mail, alguma coisa, para a gente estar a par, qualquer coisa a gente pode acompanhar também os trabalhos que o senhor está desenvolvendo. Quem que vai pegar comigo lá a relação, conselho? Você pode trazer para algum dos componentes ou trazer a cópia para todos os componentes da comissão. Seria importante. Eu me incubo também de acompanhar. Precisa dar entrada na prefeitura e homologar. Eu me incubo de acompanhar isso aí, mas acho que a comissão é o órgão mais importante aí nessa área para solicitar a implantação do conselho. Inclusive, Maria da Fé, eles só dão DAP após a aprovação do conselho. A pessoa quer DAP, passa pelo conselho, o conselho aprova ou não, aí o técnico da Emater faz a DAP. Por causa desses problemas aí, de pessoas mal intencionadas que querem fazer DAP, que são espertinhos, né, querem tirar vantagem, então existe o conselho para barrar esses espertinhos aí. Pode fazer pergunta para o engenheiro. Mais uma pergunta, né?
Como você falou, né, que é importante estar aqui para esclarecimento e para ninguém perder tempo, para a gente fazer a averiguação mais rápido possível, na medida que pode, né, doutor Zambrano? Vamos já marcar, já, inclusive, já para a semana, se for possível, para a gente ver até Peranguinho e já marcar com eles, para que eles também não percam tempo. Sei que todo mundo trabalha, né, seu Luiz? Exatamente. Então, vamos ver o seguinte, aqui que você falou para mim, o conselho. Para que esse DARP seja aprovado, tem um conselho, e todos já têm consciência disso, a gente podia fazer o quê? Propagar mais, né, esse conselho, para que as pessoas também vão lá direto, para ninguém perder tempo, né, de maneira que o serviço ande. Não funciona esse conselho, para a gente divulgar mais, cada um sair orientando, para entrar com a documentação. Né? Wilson, vereador Wilson, na verdade, assim, o conselho está inativo, né? É isso que eu acompanhei um pouco com o secretário Zé Henrique, um pouco com o Denner sobre essa situação, até na reunião aqui da comissão para averiguação dos conselhos, da ativação dos conselhos, que foi o vereador Marcelo que acompanhou, a gente citou sobre isso, que estaria encaminhando. Então, ele vai encaminhar a documentação, aí nós temos que sentar com o Zé Henrique, vocês têm que sentar com o Zé Henrique para poder dialogar com ele para fazer essa implantação. Eu não sei como é que está sendo o diálogo, mas eu sei que o Denner já fez um trabalho grande em cima disso. Então, ele encaminhar essa documentação, e como eu tenho acompanhado um pouco, o vereador Vladimir conhece bastante disso aí, a gente pode sentar e finalizar. Mas só para o conselho, eu acho que não é obrigatória a aprovação dele para a emissão de DAP. Ele é um órgão fiscalizador, mas ele não tem dentro das normativas essa obrigatoriedade de aprovação. Mas seria uma questão interessante. Mas quanto mais cedo aprovar, melhor. Senhor Luiz, considerações finais? Eu só espero que na próxima chamada pública não haja interferência de funcionário público no dia. Tá? Espero que o Denner não apareça lá buscando papel, levando lá, correndo para a Emater, facilitando. Espero que a Carol, nutricionista, não pare de dar palpite lá. Eu espero que o pessoal apresentar lá realmente seja produtores e que essa chamada pública dá para dividir em 3, tá? Parar da interferência do Denner em tudo que existe. É isso que eu espero. Por favor, Meidiane. Só quero dizer que estou à disposição lá no sindicato, se alguém precisar de alguma informação, né? Porque a gente conta também com o apoio lá da FAENG, então todas as dúvidas jurídicas, técnicas ou documentação que a gente tem alguma dúvida, a gente entra em contato com eles, né? Caso a gente não tenha muita familiaridade com as coisas, a gente tem o apoio deles lá para resolver. Senhor Denner. Eu fico um pouco triste, né, de toda essa situação, o senhor Luiz chegar aqui me chamar de mentiroso, fazer um monte de acusações, né? E, afinal de contas, quem criou a PRI não foi eu, foi a Elza, da época da fundação, quando começou a lei, era obrigado a ter uma associação, né? E hoje não é obrigado mais existir uma associação. Eu nunca interferi em nada, eu fiz a DAP jurídica, ela foi feita dentro do prazo normal, né? Não incluí nome à minha escolha, existe uma associação, a associação me passou os nomes, fez uma assembleia, aprovou o nome de todas as pessoas, me passaram e eu fiz a DAP perto dos dias de fazer a assembleia. Poderia ter feito uma semana antes, poderia ter feito um mês antes, poderia fazer o tempo que eu quisesse. Não existe tempo para fazer a DAP. A DAP a gente faz a qualquer momento que quiser. Então, foi feito antes, né? Não foi feito uma DAP depois, foi feito antes, foi entregue a documentação correta e eu não fiz manipulação nenhuma. Esse trabalho de criação da associação é um dos trabalhos da Emater. A Emater estava para prestar serviço para o município. A gente criou a associação, hoje, graças a Deus, a associação anda por próprias pernas, tem o seu contador, tem seu advogado, eu nem participo mais.
dos projetos. Eles mesmos é que fazem os projetos deles, né? Então, não é questão de estar interferindo. A política pública faz parte do trabalho da Emater. Todas as associações que existem em Itajubá foram criadas pela Emater. Todas as associações de bairro, não só da PRIR. Então, isso não é interferência minha, isso é trabalho da Emater. Mas tem pessoas que levam para o lado pessoal e acham que a gente está manipulando, que a gente está ajudando. E isso aí é uma forma errada de manipular as informações, de propagar a gente de forma negativa. Vereador Ricardo. Presidente, queria só agradecer a sua condução, aos colegas vereadores, a todos os presentes aqui. Nessa diversidade, na diversidade de palavras, pensamentos, é que a gente tem que construir a nossa cidade. Então, o trabalho de todos é muito importante, denúncias devem ser averiguadas, desvios devem ser corrigidos para que a gente possa caminhar e conseguir realmente fazer um desenvolvimento da nossa cidade. A área rural, hoje, numa situação financeira que o país se encontra, ela é de extrema importância. Então, nós precisamos continuar dialogando, conversando, para que a gente possa solucionar os problemas e atender a todos de maneira justa, de uma maneira realmente que seja positiva para todos. Muito obrigado à presença de todos. Vereadora Mônica. Senhor presidente, como relatora da comissão, eu acato a sugestão do vereador Zambrana, que seja fornecida, então, a documentação dessas pessoas que foram citados os nomes na denúncia para análise da comissão e emissão de parecer. Vereador Wilson. Faço jus às palavras da vereadora Mônica, né? Da melhor maneira possível, já dar entrada, né? Acatar os documentos para que dá, então, procedimento, né? As denúncias e averiguar para que todas tenham um resultado positivo diante disso, né? Tá bom? Da melhor maneira possível, o mais rápido possível, né, seu Luiz? Então, não é preciso trabalhar, né? Dá ter produzir, né? Na verdade, consertamos para trabalhar e tocar a vida para frente. Presidente, só para completar, essa documentação seria de acordo com a documentação, a relação de documentos que a Meridiane apresentou, né, que já é oficial e que já em outras cidades já são apresentados. Então, eu sugiro e acato e peço que a comissão faça essa solicitação a quem de direito. Obrigada. É isso que eu ia completar aqui, o vereador Mônica, vereador Ricardo, vereador Wilson. Nós vamos, eu até proponho da gente pedir essa documentação depois que a gente fizer a visita. Por quê? A documentação está ali, expressa, como a Mediane falou. Só que também eu gostaria de ver na prática como que está sendo feito isso. Porque o que a gente recebe de muita reclamação de gente que não conseguiu fazer a DAP é que, às vezes, a pessoa chega para fazer uma DAP, onde for, e parece que os questionamentos para ela é um, e para o outro foi mais fácil. Então, vamos fazer esse estudo também, né, para a gente pedir o documento exato que todo mundo, que toda a região pede, que esteja lá no sistema, mas que não seja nem mais para um, nem menos para outro. Que eu acho que o que acontece muitas vezes na questão da DAP, eu tenho essa experiência também, é que alguns produtores reclamam para a gente que chega lá, tem muitas perguntas ali que está fugindo do que era para perguntar. Comprovantes que já estão ali no sistema que deu a documentação tal, já está certo. Aí vai ter que ter outros comprovantes. Outra coisa que eu levanto aqui, eu sei que a vida rural, como no geral, está difícil. O produtor nosso está passando apertado, não tem empréstimo, não tem apoio de nada, está tudo abandonado, a gente está vendo isso aí. E, inclusive aqui em Minas, o nosso governo atual, como que deixou abandonado o nosso produtor rural? Então, eu vejo essa situação assim, se a gente não procurar facilitar a vida do produtor, a dar esse amparo para ele, cada vez mais a cidade vai encher de gente procurando emprego e a nossa roça ficando abandonada.
Então, que a gente procure, sim, fazer esse estudo, aceito, acato que a vereadora falou, que o vereador falou, mas dentro de uma meta onde o produtor tenha condições de estar passando essa documentação com direitos, com igualdade regional, né? E não seja exigido de uma coisa que não está sendo exigido de outro. Vereador presidente, eu acho que o senhor está coberto de razão nessa condição, que não pode ser exigido de um e deixar de ser exigido do outro. Mas eu vou insistir, já que a vereadora Mônica fez uma proposta, o vereador Wilson também entendeu que é pertinente, e eu acho que a comissão pode votar isso, né, já que está havendo uma palavra que o senhor acha que não, mas os vereadores entenderam que sim ou que não, é como a gente faz na Comissão de Saúde. Vota, porque é justamente o que quer saber. O senhor está dizendo se alguns forem exigidos de mais e outros de menos. É o que se quer saber. Ou seja, nós temos a representante do sindicato aí empenhada, já conseguiu puxar as informações de quais são os documentos, a Emater está aqui à disposição também, a gente não sabe de quem é que emitiu a DAP, então é uma questão muito objetiva. Eu também tenho contato do pessoal da MDA aqui, que a gente sabe quais são os documentos. Então é muito simples. Então eu vou fazer novamente, vou reforçar ao senhor que nós precisamos caminhar e as pessoas querem solucionado isso. Então que libere esses documentos, que esses documentos já sejam requeridos agora por essa comissão. A gente vai também na visita para conhecer, né, mas eu acho que é o seguinte, já sai o requerimento definido hoje. Eu insisto nisso ao vereador Wilson, à vereadora Mônica e ao senhor. Eu acho que isso é um documento simples para que possam averiguar isso. Porque o Matheus está querendo dizer o seguinte, eu não tenho nada com isso, quero provar isso e pronto. Não é isso, Matheus? Todos os documentos que pede para ser emitido a DAP são todos documentos registrados em cartório. Exato, então assim... Então não tem como a pessoa ele está ali justamente sem receio, que fala assim, não, eu estou aqui à disposição. Então, presidente, emita esse requerimento, né, aos dois entes, né, dessas pessoas que tem aí, e eles vão encaminhar a cópia dos documentos. E aí já libera quem está de maneira positiva e correta. Né? Então, insisto ao senhor da comissão... Mas eu não estou contra o que o senhor está falando. Eu estou falando o seguinte... que não fuja da lista de documentos. Porque o que acontece, muitas vezes, está fugindo da lista. Não, que não fuja. Que seja justamente a lista que ela solicitou, ou que é de obrigação ser do Estado, não, que não fuja. Mas aí, que seja oficial. Eu gostaria, então, só de, já que todo mundo está querendo ajudar o produtor, vamos trabalhar nesse sentido. No dia que aparecer alguém reclamando que foi pedido um documento a mais ou um documento a menos, eu quero que vá na Emater e leve esse produtor, porque eu não quero deixar ninguém de fora. Entendeu? Então, eu acho que o procedimento, se a pessoa quer ajudar, pega na mão do produtor e vai lá ajudar o produtor. Não adianta ter o questionamento guardado, fechado a 7 chaves, a gente não sabe quem que é, não pode ajudar a pessoa, aí vem aqui questionar e fazer denúncia. Não acho isso correto. É que nós estamos fazendo justamente com ele, que pedimos que se atenda, então, e com o Matheus. Não, mas o Vladimir falou que tem várias pessoas que foram procuradas e foi pedindo documentos diferentes. Então, acho que se quer ajudar o produtor, vai, pega o produtor, pega na mão dele, vai lá na Emater, diz, olha, esse produtor aqui está querendo questionar, eu conheço ele enquadra, a gente faz na hora, resolve na hora. Agora, a gente não sabe quem que é, não fala nome, não fala nada, fica difícil, entendeu? É para isso que complicado. Aqui, não, eu estou falando e comprovo que muitos produtores que procuraram a Emater chegam num determinado momento e desanimam. Foge da lista de documentos. Então Dênia, assim, isso o Dênia está pedindo, o presidente está aqui falando, e quando acontecer, né, o presidente da comissão vai entrar em contato e vai falar, estou com um problema aqui, a pessoa falou que não tem. Parece muito bonito, muito simples, né? Mas eu acho que a partir do momento que todo mundo, né, senta e vai dialogar, vamos fazer, vamos caminhar. E nós nos colocamos à disposição de cobrar. Porque então, às vezes pode ser mal entendido, entendeu? Sim. E o mal entendido tem que ser resolvido. Né? É que nem o Wilson falou ali, de orgânico. Não sei, houve uma confusão. Aí nós vamos querer ver, um exemplo bem prático, né? Sim. Não custa nada o Vladimir pegar no zap lá, mandar, ó, produtor tal, está precisando, não está entendendo, está com dificuldade, você pode ajudar, sem problema nenhum, entendeu? Aí eu acho que é uma forma de ajudar. Agora, não fala nada, então, não sei, será que está querendo ajudar mesmo? Se não fala nada, não explica, não caminha, aí que é o questionamento. Nós vamos caminhar, pode ficar tranquilo, nós vamos caminhar e a casa está aberta, né, presidente? Senhor presidente, eu entendo que são duas situações diferentes. Pessoas que tentam conseguir a DAP, não conseguem,
porque alegam que é uma documentação a mais que está pedindo, e isso eu acho que a comissão indo fazer como que eu digo? Indo nas cidades, em outros lugares, a gente vai saber o que é exigido, e a situação de pessoas que foram denunciadas e que é a origem dessa nossa reunião e de toda essa movimentação do nosso comissão. Então, assim, o que eu sugiro e que eu peço que seja votado, então, que a gente faça essa solicitação dessa documentação sobre essas pessoas que foram denunciadas, né? E também atendendo essas outras pessoas que estão tentando fazer essa DAP e não estão conseguindo, e que haja denúncia também dessas pessoas, como foi denunciado essas pessoas que têm a DAP irregular. Foi denunciado dessa maneira, que seja denunciada a pessoa também que foi tentar conseguir essa DAP e não conseguiu por causa de uma documentação a mais que ela entende que seja a mais que foi pedida para ela. É porque tem muitos casos de produtor que não enquadra na DAP, aí depois vai reclamar. Isso aí é a coisa mais normal que tem. Entendeu? Inclusive, já teve agrônomos aqui de Itajubá que teve essa indisposição por causa disso aí. Pessoas que não enquadravam na DAP, aí vai reclamar para prefeito, vai reclamar para vereador, vai reclamar para todo mundo. Então, eu acho que quando acontecer essa denúncia, a primeira coisa que tem que fazer é perguntar, me procurar. Ó, fulano veio aqui e disse que ele não enquadra. Ou você está pedindo documento. Por quê? Esclarece na hora. Não, evitava esse monte de discussão, evitava do produtor ficar ansioso, evitava porque às vezes não enquadra num lugar, enquadra em outro, entendeu? Você tem que resolver, vamos resolver, não podemos ficar, né? Esse negócio assim meio incubado, fechado, a gente não sabe quem que é, tudo, a denúncia meio fechada, meio vazia, isso não pode acontecer. A gente já vai, então, encerrando, né? Agradeço a presença de todos. E é a próxima reunião, se Deus quiser. Presidente, a votação para a gente pedir essa sua... Da pedido de documentos, o senhor concorda? Então, a senhora Eu também concorda? sou a favor. Obrigada. Então, já está aprovado. Então, sem mais nada a tratar, muito obrigado a todos. Boa tarde.